Para um dia exaustivo de trabalho, nada melhor do que chegar em casa e encontrar aquelas famosas rosquinhas de padaria envolvidas com açúcar e canela. Ainda mais com um cafezinho feito na hora. Já pensou nessa possibilidade? Pense, pois você merece. Fica até o final do vídeo porque hoje tem rosquinhas de padaria. Oi gente, de volta, Salva Fonseca por aqui, por aí estão todos bem, por aqui estamos todos ótimos. A receita de hoje são rosquinhas de padaria. Muita gente me falou que as rosquinhas de padaria que vocês estão fazendo, elas estão encharcando de óleo. Eu não sei se já ensinaram para vocês que tem uma técnica profissional de padaria que deixa com que as rosquinhas fiquem sequinhas e, além disso, macias. Talvez você já viu em algum comentário, talvez você já viu em algum outro vídeo aqui do YouTube, ou alguém já te ensinou a fazer esse macete, essa técnica profissional de padaria. Se você não viu ou se você já viu, você deixa aqui na seção dos comentários para mim o que você faz para não deixar a sua rosquinha encharcar muito de óleo. Essa técnica eu vou te ensinar hoje e aí, a partir daí, você faz a sua rosquinha de padaria e me fala como que ficou. Eu espero ansiosamente seu comentário aqui na seção de comentários para falar como que ficou a sua rosquinha, se deu certo ou algum problema que você tiver com essa rosquinha. Só me avisar aqui que eu respondo a todos a qualquer momento, tá bom? O intuito aqui é ensinar para vocês a maneira correta. Então, vem para cá porque essa receita a gente começa agora. Unte em farinha uma forma retangular grande de 45 cm de comprimento, 35 cm de largura e 4 cm de altura. Peneire em um recipiente 400 gramas de farinha de trigo, 50 gramas de amido de milho, 10 gramas de fermento biológico seco e uma colher de sopa de fermento em pó. Misture tudo isso muito bem. Antes que você me pergunte, e eu sei que você vai me perguntar, o amido de milho aqui nessa receita, ela vai dar estrutura, reforçar a farinha e deixar a massa mais leve. O fermento biológico seco faz a massa crescer como um pão, isso você já sabe. E o fermento em pó dá estrutura para as rosquinhas depois de fritas fiquem bem macias e não murchem, além de vedar a entrada de óleo, para não encharcar as rosquinhas. Garanto que essa você não sabia, não é? Misture em um recipiente 200 gramas de açúcar de confeiteiro. Se caso você não tiver, bata o açúcar refinado no liquidificador. É a mesma coisa. Coloque também uma colher de sopa de canela em pó. Misture muito bem e reserve, pois iremos usar no final para polvilhar as rosquinhas já fritas e frias. Em outro recipiente, coloque 2 ovos, 150 gramas de açúcar, uma colher de chá de sal e 50 gramas de manteiga sem sal em ponta de pomada. A manteiga aqui, como eu já disse, deve ser sem sal, pois estamos usando a gordura da manteiga e o sal já colocamos na massa, tá bom? Misture tudo isso com a ajuda de um batedor de arame fouet até formar uma massa bem densa. Em seguida, acrescente 200 ml de leite em temperatura ambiente e misture até que tudo esteja muito bem misturado. Vá acrescentando agora, aos poucos, a mistura de farinha de trigo com os fermentos. Faça isso aos poucos. Vá adicionando agora mais 400 gramas de farinha de trigo peneirada aos poucos, mexendo sempre com uma colher de pau logo após cada adição.
Faça isso até que a massa dê ponto para sovar com as mãos. Veja a massa ainda dentro do recipiente, se ela já começa a desgrudar das mãos e da lateral do recipiente. Neste momento, passe esta massa para a bancada enfarinhada e comece a sovar até que esta massa fique bem macia e elástica. Não grude mais nem na bancada e nem nas mãos. Essa massa não precisa de descanso, tá bom, gente? Lembre-se que estamos com dois tipos diferentes de fermento na massa. O fermento biológico seco vai fazer a massa crescer como pão, como já disse. Já o fermento em pó, como já expliquei aqui no canal, ele tem duas ações. A primeira ação é na hora de misturar com os ingredientes da massa. E a outra ação dele só acontece quando entra em contato com o calor. E é por isso que precisamos dele aqui para dar estrutura nas rosquinhas na hora de fritar. Portanto, vida que segue. Unte toda a bancada com óleo. Corte a massa em 2 pedaços iguais. Faça 2 rolos de mesmo tamanho com os pedaços de massa. Isso facilitará e muito para cortar os pedaços de massa. Corte os pedaços de massa com 30 gramas cada um. Em seguida, faça bolinhas de mesmo tamanho com os pedaços de massa. Neste caso aqui, em específico, deram 26 bolinhas de 30 gramas cada. Na sua receita, pode ser que dá um pouco mais de bolinhas ou um pouco menos de bolinhas. Mas isso, depois você me conta aqui na seção de comentários quantas bolinhas deu as suas rosquinhas, tá bom? Coloque todas as bolinhas na forma já untada e enfarinhada. Dê uma achatadinha com as mãos em todas as rosquinhas para baixar a altura delas. No final dessa receita você vai ver o porquê que eu estou te falando isso. Se não, se você deixar ela crescer muito, as rosquinhas vão ficar muito altas e quando você for fritar, elas vão virar bolas, tá bom? E não é isso que a gente quer. Deixe descansar até que a bolinha comece a encostar uma na outra. Não deixe crescer muito, pois na hora de fritar, ela vai crescer mais ainda. E aí fechará a argola. E aqui nós estamos falando de rosquinha, portanto precisa ser uma argola. 30 minutos aqui de descanso são suficiente. Depois deste tempo, corte com a ajuda de um cortador um aro de 2 cm de diâmetro, corte bem centralizado. Faça isso com todas as bolinhas. E não se preocupe se abaixar. Estamos aqui de novo com 2 fermentos aqui, tá bom? Quando cortar as rosquinhas bem centralizadas, o óleo já deve estar quente na temperatura de 150 graus. Vá regulando o fogo para não queimar. Fogo baixo sempre. Os pedacinhos de massa que sobrarem ao cortar, esses que sobram depois do corte das rosquinhas, frite e dê a seus clientes como mimo. Eles vão adorar. Ou, se você quiser, frite e coma com a sua família. Eles também, eu tenho certeza que vão adorar. Coloque para fritar de pouco a pouco, cerca de 4 a 7 rosquinhas de uma vez.
Deixe fritar e ficar bem douradas. Acompanhe. Não se preocupe com fogo baixo, como já disse, pois as rosquinhas não irão encharcar de óleo. E é por isso que o fermento em pó está aí, lembra? Portanto, vá controlando o fogo entre baixo e médio. Retire as rosquinhas do óleo, passe para um recipiente com papel toalha e deixe esfriar. Quando esfriar, passe todas as rosquinhas no açúcar de confeiteiro misturado com canela.